Tudo ótimo. Ricardo, eu acho que a primeira pergunta que eu quero fazer para você é em relação às notícias que a gente estava dando agora cedo sobre o Banco Central Europeu, a Christine Lagarde falando que está de olho na inflação. A inflação, sim, é uma questão bastante importante na Europa, porém, nesse momento ainda não é hora de aumentar os juros. Eles vão esperar terminar a compra dos ativos para poder começar a pensar numa elevação de juros. Eu queria entender um pouco desse contexto, Ricardo, sobre a Europa, né? Como que está essa situação? A gente vê o Brasil subindo juros desde o ano passado, os Estados Unidos com essa percepção de que a inflação precisa ser combatida com a elevação de juros, isso já colocando uma perspectiva lá no Fed, porém, na Europa parece que as coisas ainda estão sendo mantidas do mesmo jeito para esperar um pouco ainda. Eu queria entender um pouco esse contexto, queria entender um pouco a sua visão para essa situação. Sim, eu penso que contexto é de facto a palavra-chave. O contexto na Europa temos que o estender até pelo menos há 10 anos atrás. No pós-crise financeira de 2008, a Europa foi particularmente fustigada pela austeridade que foi gerada na sequência dessa crise. Para estabelecer um termo de comparação, enquanto que no pós-2008 a grande tendência global a nível dos bancos centrais e autoridades fiscais foi de impor a austeridade para tentar evitar que a injeção de liquidez que foi feita para resgatar os bancos viesse a gerar a inflação, enquanto que no pós-pandemia 2020-2021, os principais bancos centrais e as autoridades governamentais, um pouco por todo o mundo, adotaram precisamente a posição oposta, que foi de oferecer o máximo de estímulo e não se preocuparem muito com a inflação. Ora, no pós-2008, na Europa, como eu dizia, a situação tornou-se particularmente grave, como vocês sabem, com a crise do euro em 2011, que quase levou à saída da Grécia. A Grécia e Portugal e a Irlanda tiveram que ser resgatados pela Troika do Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Central Europeu. Ou seja, esta tomada de medidas para precaver a subida da inflação no pós-2008 gerou uma série de problemas na Europa. Esta austeridade acabou por levar a uma perda do poder de compra da população, sobretudo a classe média e as classes mais baixas, e isto depois teve impacto também e repercussões ao nível da política, com o surgimento de movimentos populistas muito fortes. Então, este contexto todo para justificar o que está a acontecer agora. O que está a acontecer agora é que existe zero apetite político na Europa para impor medidas restritivas que sequer se assemelhem às que foram impostas no pós-crise financeira. E porque não existe esta medida, este apetite político para tentar conter a inflação, o Banco Central Europeu, que não nos podemos esquecer, é liderado neste momento por uma política. Christine Lagarde é uma política, ela não é uma pessoa do mundo dos mercados ou das finanças, é uma política. O Banco Central Europeu segue um pouco esta política. Então vimos que a inflação na Europa, publicada ontem, atingiu um máximo de décadas de 5,1%, em janeiro, o que é muito alto e muito acima do mandato do Banco Central Europeu, que é de manter a inflação o mais próximo possível dos 2%. No entanto, vemos com alguma surpresa que não existe qualquer desejo de começar a subir as taxas de juros. Existe o desejo de reduzir o programa de compra de ativos, etc., mas não de subir as taxas de juros. E isto acontece então por estes motivos políticos. Existe zero apetite político para medidas que possam vir a restringir o crescimento económico, a recuperação no pós-pandemia e afetar de forma negativa o rendimento das famílias e das empresas também. Então, vimos que o euro hoje, apesar de Christine Lagarde ter deixado bem claro que neste momento não vai haver qualquer subida das taxas de juro, ela disse que talvez antes do fim do ano ainda venhamos a ter uma subida das taxas de juro se a situação assim o justificar.
E vimos que isto foi suficiente, tal é neste momento o valor do euro, que está muito baixo por causa da discrepância de postura entre o Banco Central Europeu e os outros principais bancos centrais, como você disse, a Fed e também o Bank of England. Este diferencial tem enfraquecido o euro de tal forma que hoje esta pequena luz ao fundo do túnel que Christine Lagarde deixou dizer que talvez possa haver uma subida de taxas de juro antes do fim do ano, foi suficiente para o euro disparar e ganhou bastante terreno hoje, sobretudo em relação ao dólar.